vou te mostrar agora como é que a gente trabalha com algumas outras funções e como, às vezes, a gente tem que pensar um pouco diferente para que o Excel atenda à nossa necessidade. Eu preciso falar a linguagem do Excel. Às vezes ela é muito óbvia e às vezes ela é muito fácil, mas tem horas que vai ter uma certa peculiaridade ou ter uma certa diferença do jeito que a gente pensa para o jeito que o Excel pensa, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar aqui, que eu vou mostrar para você nesse momento, é como é que eu faço para achar um valor máximo. Significa o valor que está mais alto dentro daquela escala que eu selecionei ou dentro daquele intervalo que eu selecionei. Então, eu vou usar a função que a gente já conhece, né? Eu vou selecionar o intervalo mais um, eu gosto só de colocar mais um por uma questão de segurança, e aí eu vou clicar no meu botão de Sigma, de funções, e eu vou escolher a opção valor máximo. Ele vai colocar aqui para mim, não é a soma, não é a média, mas sim mostrar daquele intervalo qual é o valor mais alto do que a gente tem. Isso é bastante interessante em algumas análises para você saber onde está o pico de dados daquele intervalo, né? Então, por exemplo, aqui eu sei que são as roscas no valor de R$ 100, né? Se eu alterar isso daqui, por exemplo, em vez de 20, eu colocar aqui 320, ele vai displayar para mim o valor mais alto de 320. A mesma coisa a gente pode fazer para o valor mínimo, né? Então, o meu valor mínimo, ele vai colocar aqui para mim R$ 20, né? Que no caso são as tortas. Mas se eu rebaixar o valor do bolo para R$ 18, automaticamente ele vai colocar como valor mínimo de R$ 18. É bem importante a gente saber que eu consigo trabalhar com o valor mínimo máximo, a média e a soma. São as funções mais elementares que a gente tem no Excel. São muito úteis para a gente fazer análise de dados, tá? Eu tenho uma série de outras funções, eu quero mostrar duas que são muito interessantes e fáceis da gente entender, né? Então, se eu quero trabalhar com horas, eu consigo escrever quais são as horas. Por exemplo, se eu tivesse que fazer um sistema aqui de um estacionamento, onde a gente tem lá o cálculo de horas para cobrar a taxa do cidadão que estacionou lá no nosso estacionamento. Mas eu preciso capturar em algum momento a hora atual. E aí me parece relativamente fácil a gente imaginar, se eu colocar aqui o sinalzinho de igual, né? E o que eu vou escrever para o Excel entender aquilo que eu preciso é a palavra agora, né? A função agora. Vocês vão prestar atenção que nesse momento, né, a partir desse momento, o Excel vai me ajudar sugerindo qual é a função que eu quero, né? Então eu escrevi agora em minúsculo, em minúscula, né? Ele automaticamente vai transformar isso em letras maiúsculas e aí a única coisa que eu preciso fazer é abrir e fechar o parênteses. O que ele vai fazer? Ele vai capturar a hora do meu computador, a hora que está regulado o meu computador. Se eu der o Enter, ele vai colocar ali esse sinalzinho aqui de várias cerquilhas, né, ou de vários hashtags, é porque o espaço que eu tenho para visualizar a hora não ficou suficientemente grande, né, para caber aquele número extenso. Então ele colocou para mim 28/4/2020, 11h33. É exatamente a minha hora atual. Na verdade, ele colocou a data também, né? Eu poderia colocar aqui igual hoje, né? Então ele vai saber que eu estou trabalhando com uma data, na verdade ele vai trabalhar isso como data, abrir e fechar parênteses, automaticamente ele coloca aí a data 28/4/2020.